Soberano Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações a tua palavra, que tua justiça santa anuncie-nos o verdadeiro desígnio que a nós nos aguarda. Teu é o reino, a justiça, o louvor em todas as coisas. Nós te bendizemos agradecidos agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, vamos nos assentar. Nessa noite eu vou interromper a série de mensagens que nós estamos dando aqui na igreja. A pregação se daria no capítulo 17 do livro de Mateus, mas eu não vou pregar no capítulo 17, vou pregar no capítulo 37 do livro de Gênesis. Uma mensagem que, de certa maneira, já foi apresentada aqui pela manhã. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para que abram a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo de número 1 a 17. Os irmãos que nos acompanham no culto pela manhã sabem que pela manhã nós pregamos em Gênesis, à noite pregamos num texto do Novo Testamento. Aqui no nosso caso é no livro de Mateus. Então você tem o Antigo Testamento sendo exposto pela manhã e o Novo Testamento sendo exposto à noite. Aqui hoje, devido a uma excepcionalidade, eu vou pregar no capítulo 37 do livro de Gênesis. Confesso aos irmãos que não me sinto seguro para pregar em Mateus capítulo 17, e deixa então a pregação para uma próxima oportunidade. Gênesis capítulo 37, versículo de número 1 ao versículo de número 17. Assim diz o Senhor, irmãos: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? Ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã.
Irmãos, deixa eu passar aqui para vocês o contexto aqui do capítulo 37. Veja só, o capítulo 37, ele é uma continuação do que aconteceu aos filhos de Israel no capítulo de número 34. Capítulo 34, José tem uma filha, o seu nome é Diná, e Siquém vem a ela e a desflora. E depois, juntamente com o seu pai, pede a mão dela em casamento. O pai de Siquém é Amor, H-A-M-O-R, né? Não é amor, sentimento, nem mandamento, mas o pai dela é Amor. E ambos vão pedir a Jacó e a seus irmãos que ela possa, portanto, ser dada em núpcias a Siquém. Os filhos de Jacó vão fazer um acordo com os filhos de Amor, e esse acordo vai ser amplamente violado. Eles vão dizer o seguinte: os homens devem circuncidar-se, todos, para que os nossos homens possuam as vossas mulheres, e os homens de vocês possuam as nossas mulheres. Então Amor e Siquém convidaram todos os homens da cidade, expuseram para ele o acordo que tinha se dado com os filhos de Israel, e todos os homens foram circuncidados. No dia seguinte, os filhos de Israel entraram na cidade de Siquém e mataram todos os homens a fio de espada. Tomaram Diná, tomaram as outras mulheres como escravas, bem como seus filhos, e os levaram consigo como despojos de guerra. Isso, portanto, foi mal aos olhos do Senhor. Então o contexto é basicamente esse: os filhos de Israel fizeram algo terrível diante dos olhos de Deus. E agora você chega no capítulo 37, e Deus agora vai lembrar que os filhos de Israel vão pagar pelo crime cometido. E para avisá-los que eles vão pagar pelo crime cometido, então Deus vai lançar perante eles um disciplinador que ao mesmo tempo é pregador fiel do Evangelho. E esse disciplinador é José, que não participou daquele ato horrendo feito naquela cidade. E observe aí o verso de número 2. José se torna disciplinador dos seus irmãos. Ele denuncia a seu pai todos os erros que seus irmãos assim o fazem. E por ser José o filho mais novo, o filho da velhice de Jacó, Jacó o ama mais do que os outros. E o verso 3 fala sobre esse sentimento que Jacó tem sobre José. Só que o verso de número 4 vai dizer qual é o sentimento que os irmãos de José têm contra ele. O verso de número 4 vai dizer que eles odeiam a José. Então veja, Deus, Ele nos disciplina, Ele aplica a sua palavra sobre nós, e nem sempre quando a sua palavra vem sobre nós, ela é ao nosso favor. E muitas vezes o Senhor nos corrige de tal maneira que nós nos sentimos agravados, e o nosso sentimento é de repulsa contra a palavra de Deus. Aliás, o sentimento que nós temos às vezes é de ódio, porque na maioria das vezes Deus fala contra aquilo que mais amamos. E o verso de número 4 está dizendo justamente isso, irmãos, que os irmãos de José, depois de ouvirem ter íntima compaixão e íntima comunhão com o seu pai, eles o odeiam, porque na verdade José está sendo instrumento de Deus para a vida deles. José os está corrigindo dos seus erros, dos pecados que eles cometem. No entanto, irmãos, o capítulo 37 agora vai mostrar que Deus vai se revelar a José, e vai se revelar a ele através de sonhos e visões. Ele terá 2 sonhos, 2 visões, e pregará esses sonhos e visões ao seu pai e a seus irmãos. Eu quero dizer aqui que o capítulo 37 vai nos mostrar também que nós temos aqui 2 grupos distintos: aqueles que ouvem a palavra de Deus e têm pela palavra de Deus repulsa,
e aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam no seu coração. E a pregação de José, irmãos, não é uma afronta nem a seu pai, nem a sua mãe e nem a seus irmãos, mas é apenas a única revelação de Deus, o que Deus dá para o seu povo. A pregação é o seguinte: a primeira pregação, José diz o seguinte: estava no campo, o meu molho se colocou de pé, e os molhos de vocês se prostraram e me adoraram. Então essa é a primeira palavra que Deus dá perante eles. Depois Deus se revela mais uma vez a José, e José, como pregador fiel, vai anunciar a palavra novamente a seu pai e a seus irmãos. Ele diz o seguinte: eu via o sol e a lua e 11 estrelas. Interessante é que é o pai e a mãe e os 11 irmãos, e ambos se curvavam perante mim. Daí os dois grupos se manifestam ao ouvir a palavra de Deus. E tem sido notório isso durante os tempos. Quando Deus anuncia a sua fiel mensagem, a verdadeira palavra para seu povo, entre nós há dois tipos de comportamento. O primeiro comportamento é que nós vamos ter uma repulsa por essa palavra. E quando eu digo aqui nós, talvez eu esteja me incluindo num sinal de solidariedade, mas eu não quero me incluir nesse grupo. Aqueles que têm repulsa pela palavra de Deus, porque Deus geralmente denuncia os nossos pecados. Veja só, Deus não nos reúne em culto para nos agradar, irmãos. O capítulo 50, que é o capítulo de convocação ao culto ao Senhor, a celebração a Deus, diz que Deus denuncia contra nós as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas maldades, aquilo que nós temos feito literalmente contra Ele. Deus não nos fala para que o nosso ego seja aviltado, para que o nosso ser seja engrandecido, para que nós não possamos sair daqui como pombos com o peito estufado. Pelo contrário, irmãos, quando Deus a nós anuncia a sua palavra, variavelmente Ele ataca os nossos pecados. Ele nos diz claramente aquilo que nós temos feito contra Ele. Ele não nos ofende, mas expõe a sua verdade perante nós. E nós nos sentimos ofendidos, porque nem sempre a verdade de Deus, ela nos agrada. Na maioria das vezes, irmãos, a verdade de Deus nos confronta. E os irmãos de José agora estão sendo confrontados, irmãos. Eles cometeram um pecado grave lá no capítulo de número 34, contra Siquém, contra seu pai, contra toda uma cidade. Eles foram maus perante os olhos de Deus. Eles violaram em um ato só todos os mandamentos do Senhor. Eles não declinaram o seu coração à palavra de Deus, e agora nutrem contra Deus e contra a palavra um sentimento. Observe, verso de número 4, por causa da disciplina, eles odeiam o pregador, eles odeiam o disciplinador. Observe que no verso de número 11, parte A, eles não somente odeiam o pregador, mas eles sentem inveja do pregador. Vocês devem lembrar que num dia um culto foi oferecido ao Senhor. Aliás, dois cultos foram oferecidos a Deus. Um oferecido por Abel e outro oferecido por Caim. Deus rejeita o de Caim, recepciona o de Abel. O que é que Abel nutre contra Caim? Nutre contra Caim, literalmente, inveja. E o sentimento é sentimento de quê, irmãos? O sentimento de morte. Observe que entre o verso 18 e o verso número 25, é isso que os irmãos de José agora vão planejar. Eles têm contra o pregador uma ofensa. Eles querem tirar a vida do pregador. Eles estão dizendo o seguinte: esse pregador fala contra nós. Quando João Batista anunciou a palavra de Deus perante Herodes, perante toda a corte, qual foi o sentimento que houve no coração de Herodes? Herodes de cara o odiou, lançou-o na prisão. A filha de Herodias dançou perante ele, e o pedido de Herodias foi: dá-me a cabeça de João Batista num prato. O sentimento em seguida foi trocado por um sentimento de morte, irmãos. E é assim que nós enxergamos os verdadeiros pregadores do Evangelho. Eles não falam aquilo que nós queremos ouvir. Eles não dizem para nós aquilo que nosso coração deseja, porque eles pregam
pregam a verdade fiel e exata de Deus. Então o primeiro grupo é um grupo de homens ímpios. Quando o nosso coração não se dobra à vontade de Deus, é porque fatalmente ele está endurecido, ele está enrijecido, ele está corrompido pelo pecado, pela maldade, pelo erro, pelo engano. Ele se torna semelhante ao coração de Faraó, que mesmo vendo todos os milagres de Deus, mesmo assim se levantava contra os filhos do Altíssimo, mesmo assim não se curvava à vontade do Senhor. Isso é resultado de um coração endurecido, de um coração perverso, de um coração mau. E veja, e sinal de que Deus ama o povo, é que sua mensagem contra nós vem como um alerta, dizendo para nós: arrependa-se. A mensagem de João Batista junto ao Jordão era: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus erros. E a mensagem dele é extremamente pesada. Ele diz assim: porque o machado já está junto ao quê? A raiz. Ou seja, o machado é Deus com a sua palavra, e Deus vai arrancá-lo. Deus conclama os seus filhos para que eles possam se arrepender. Entre o capítulo 34 e o capítulo 37, você não tem uma ação de arrependimento dos filhos de Jacó. Pelo contrário, eles mataram a cidade inteira e agora querem matar o irmão mais novo, porque o irmão mais novo é um pregador fiel do Evangelho, é um mensageiro fiel de Deus. Irmãos, Deus tem levantado pregadores fiéis para que nós sejamos lançados dentro do caminho da justiça e da verdade. O primeiro grupo de homens, quando nós somos chamados a pregar o Evangelho, faz com que os homens literalmente nos odeiem. É por isso que Cristo disse que há uma inimizade entre os filhos da luz e os filhos da treva, entre a igreja e o mundo, porque a mensagem que a igreja anuncia, se ela for compromissada, fiel ao Evangelho, não é aquilo que o mundo quer ouvir. Você já imaginou se nós chegássemos agora em um bar e disséssemos a todos aqueles homens que nesse instante se embriagam com as suas bebidas, praticam a maldade nos seus corações, dissessem para eles: esse bar vai ser fechado, essa música vai ser detida, essa festa vai ser parada, esses atos vão ser cessados? O que os homens diriam agora? Será que eles estenderiam flores para nós? E que coisa bacana, maravilhosa, afinal de contas era tudo que nós queríamos ouvir. Está aqui o meu frango que eu estava bebendo, não é mais meu somente, eu quero agora dividir com você. Essa bebida não é mais somente minha, nem sua. Ora, cesse essa música. Na verdade eu quero ouvir esse homem pregando o Evangelho. É assim que os homens nos fazem quando nós anunciamos a palavra de Deus nos bares. Não é dessa forma. Eles nos recepcionam, nos abraçam, perguntam: o que é que vocês querem? Qual é a sua dívida que eu quero quitá-la, eu quero pagá-la? Não é assim que eles dizem? Cheguem numa praia pela manhã, num dia do Senhor, num dia de domingo, anuncie para aqueles homens: vocês todos estão transgredindo em pecado, porque vocês estão trazendo sobre si a ira de Deus. O que é que eles fazem? Eles recolhem as tendas, eles dizem assim: verdadeiramente, nós vamos rasgar essas tendas, vamos nos cobrir com elas e vamos confessar os nossos pecados. Aqui vai cessar o banho e nós teremos um culto em praça. É assim que eles fazem, não é isso? Não é assim que eles fazem. Eles nos chamam de loucos. Eles dizem que nós somos radicais e que nós merecemos a morte, que nós não estamos na luz, que nós estamos nas trevas, que nós estamos perdendo o nosso tempo, que nós estamos perdendo a nossa vida e que eles estão verdadeiramente aproveitando esta vida. Pregadores fiéis não são amados pelo mundo. Pregadores fiéis são odiados pelos ímpios. Os irmãos de José, quando ouviram a verdadeira pregação do Evangelho, em seus corações eles maquinaram morte contra ele. Dois sentimentos haviam em seus corações: o do verso 4, eles odiavam; o do verso 11, parte A, eles invejaram a José. Mas perceba que há dois grupos nesse texto. Um grupo daqueles que odeiam a palavra de Deus. Outro grupo é o grupo dos crentes, que ouvem a palavra de Deus, que não gostam do que estão ouvindo, mas sabem que Deus está se revelando
E portanto tem duas posições. A do verso 3 é a primeira posição. Eles sabem que o disciplinador está realmente fazendo aquilo para o bem de todos, e portanto eles amam o disciplinador. O segundo se encontra no verso 11, parte B. Eles retêm e guardam a palavra onde? Em seus corações. E é isso que nós devemos ter e fazer, irmãos. Nem sempre ouvimos aquilo que é agradável aos nossos corações, mesmo porque Deus está aqui não para nos agradar, irmãos, mas Deus está aqui para revelar a sua verdade, que é contundente, que ataca-nos e nos ofende, que muitas das vezes desce ao nosso intestino, como aquele livrinho que João comeu no Apocalipse. Não desce de forma doce, mas desce de forma amarga, mas se torna doce quando se encontra com o nosso ventre. Porque nós devemos reter verdadeiramente a palavra de Deus em nossos corações. De fato, nós temos dois grupos na igreja, ou ele dois grupos no campo: aqueles que odeiam a Deus e odeiam a sua palavra, aqueles que não vão gostar do que vão ouvir, mas vão amar o disciplinador, e acima de tudo vão amar a sua palavra, vão amar o evangelho, porque eles sabem que aquilo que está sendo dito procede literalmente dos lábios de Deus. Você já pensou se pudéssemos fazer uma visita a todos os irmãos, e nessa visita nós pudéssemos ser contundentes contra o seu pecado, apontar literalmente na sua face o seu erro, dizer perante a sua face a maldade que você pratica contra Deus, dizer que você não tem literalmente amor nenhum nem para com o seu próximo. Como é que você pode amar o seu próximo, que é uma criatura finita tal qual você, se você não ama a Deus, que lhe dá dominicalmente, todos os sábados, a palavra? Queridos irmãos, nós devemos sempre nos colocar no segundo grupo, daqueles que amam a Deus e amam a sua palavra, que vão se curvar ao evangelho. Afinal de contas, Deus é aquele que revela para nós toda a justiça, todo o juízo, todo o pecado, toda a bondade, toda a sua lei. A finalidade é que nós sejamos aperfeiçoados nessa boa obra. Você sabe qual é a diferença entre José e nós? É que José recebeu apenas uma porção da palavra de Deus, e creu no Senhor, e foi fiel a Deus em todo momento, mesmo sob debaixo de falsa acusação feita pela mulher de Potifar, quando do Egito. Amor ao Senhor, reteve a sua palavra no seu coração, creu na promessa de Deus, e Deus o exaltou sobremaneira. E sabe qual é a nossa diferença entre nós e ele? É que enquanto ele tinha apenas uma porção da palavra de Deus, nós temos toda a palavra de Deus. Se ele recebeu a palavra de Deus através de sonhos e visões, do qual fala Hebreus capítulo 1, verso de número 1, que outrora Deus falava aos pais pelos filhos e aos filhos pelos pais, através dos profetas e de muitas maneiras. Agora nós temos a palavra toda, a palavra escrita. Nós podemos ler em nossos lares toda a advertência de Deus. Nós podemos saber por meio da palavra de Deus qual caminho nós devemos tomar. Nós devemos ver pela palavra de Deus qual o curso nós devemos cursar, por onde os nossos pés devem trilhar. Mas em boa medida a verdade é que a palavra de Deus não tem sido agrado de muitos irmãos. Nós temos cometido coisas, irmãos, que afrontam literalmente a Deus. As nossas práticas não nos dizem que nós somos fiéis ao Senhor, antes denunciam os nossos pecados. E aqui eu não quero ser demais generalista, mas eu quero ser bem específico.
o nosso Shabat, o nosso culto dominical, ele vem sendo violado. Quantos crentes, ao invés de descansar no Senhor e adorar a Deus nesse santo dia, elaboram trabalhos para si, ao invés de descansar em Deus, na sua palavra, na sua promessa, no seu pacto, no seu evangelho, preferem ouvir o mundo e se satisfazer no mundo do que se curvar à vontade de Deus, irmãos. Nós simplesmente estamos fazendo uma declaração ao Senhor, dizendo: tua palavra não nos basta. Nós queremos o mundo, nós queremos os homens, nós queremos algo que nos agrada. Não sei se você sabe qual é a diferença. O oposto de igreja é circo. Porque no circo nós descansamos perante o local onde sentamos, e nós ouvimos uma palavra que tanto nos agrada, que rapidamente nós nos desmanchamos em risos. Eu não estou querendo dizer que você é pecado você ir a um circo. Eu não estou querendo pregar isso. Só estou querendo dizer que no circo nós temos tudo o que nos agrada, porque os nossos olhos são facilmente comprados por aquilo que vem, quando na verdade o coração do crente deveria descansar em Deus e na sua palavra, porque não deve existir algo melhor, mais suave, mais gracioso do que a revelação de Deus e do seu evangelho. Mas as nossas preferências são preferências contra a verdade de Deus. E até quem diga o seguinte: eu quero ir para uma igreja que é de acordo com o meu estilo de vida. Vá para o mundo, meu irmão. O seu estilo de vida é o estilo do mundo. A verdadeira igreja não tem que se dobrar à sua vontade, mas é você que tem que se dobrar à vontade de Deus. Você tem que se curvar à vontade revelada do Senhor. Caso contrário, o nosso compromisso não é com Deus, é com os homens. O nosso compromisso não será com a palavra de Deus, mas será com o nosso coração. E o nosso coração não tem saídas de vida, a não ser saídas de morte. O segundo grupo aqui, irmãos, é daqueles que vão achar prazer em Deus, prazer em sua palavra, e vão reter a palavra no seu coração. O salmista diz de forma muito precisa: a tua palavra escondi. A palavra esconder ali é recôndito, fala no íntimo do seu coração. Aí ele diz assim: a tua palavra escondi para não pecar contra ti, Senhor. O mesmo salmista diz: porque lâmpada para meus pés é a tua palavra. Aí ele vai dizer assim: luz para o meu caminho. Veja, o Senhor não somente me ilumina, mas o Senhor floresce, clareia, ilumina todo o meu caminho. E o Senhor faz isso por um instrumento, que é o instrumento da palavra, irmãos. É a palavra que vai fazer isso aos crentes. Portanto, os crentes devem estar compromissados com a palavra. Segunda parte desse texto aqui, esse texto é dividido em duas seções. A primeira vai do capítulo 1, aliás, do versículo 1 ao versículo de número 11, quando nós encontramos aqui os dois grupos, daqueles que vão ter uma repulsa à palavra, daqueles que vão ter um amor ao pregador, um amor à palavra de Deus, um amor àquele que vai expor verdadeiramente o evangelho de Deus de forma fiel, de forma correta para nós. A segunda coisa é que Cristo irá nos preservar pelo caminho. Veja, Cristo é o responsável pelas nossas vidas. Enquanto que o mundo nos odeia e levantam contra nós palavras de morte, veja, Cristo vai preservar o seu povo, se o seu povo for fiel pregador do evangelho. Perceba, Cristo vai preservar José agora. Cristo vai dizer assim: o caminho certo pelo qual José trilha.
vai revelar para ele a vontade correta de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus por meio da sua palavra, Cristo irá nos preservar, irmãos. Não sei se você sabe, a doutrina da preservação é uma doutrina bíblica. Aliás, é um dos 5 pontos da fé reformada. Vocês lembram dos 5 pontos da fé reformada? Sola gratia, somente pela graça. Sola fides, somente pela fé. Solus Cristo, somente por Cristo. Sola Escritura, somente pela palavra. Depois soli Deo Gloria. Veja, o meio pelo qual Deus vai nos preservar é para que sua glória seja conhecida. Calvino prega isso no famoso tulipe. O primeiro ponto do tulipe, dos 5 pontos da defesa da salvação reformada, é: todos os homens são depravados do pecado. Aí vai dizer assim: mas Cristo faz uma expiação limitada. Depois vai dizer assim: porque a graça de Deus é dada aos eleitos. Depois ele vai mostrar que a corrupção nos degenerou e que Cristo vai nos achar. E por fim ele vai fazer a perseverança dos santos, a perseverança dos eleitos. Deus irá nos preservar. Deus nos preserva, porque Deus se torna responsável pelas nossas vidas. Na fé, irmãos, nós não somos cães sem dono. Nós não somos filhos abandonados pelos seus pais. O salmista disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor vai me achar. Aí ele diz: nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência a mendigar pão. Os filhos de Deus sempre são preservados por Ele. Com isso eu quero dizer que Deus tem ciência e controle de nossas vidas, irmãos. Enquanto que agora os filhos de os filhos de Jacó planejavam morte contra o seu irmão José, Deus irá preservá-lo de forma dupla. A primeira acontece entre o verso 15 e o verso número 17. A segunda, quando eles vão tentar matar José, não vão ter coragem para isso, e eles vão dizer assim: porque ele é nosso irmão, nós vamos vendê-lo, pegar a sua túnica, rasgá-la, molhá-la, embebedá-la no sangue e dizer para o nosso pai que José veio ao nosso encontro, mas uma fera do campo o encontrou, matou e rasgou as suas vestes, e aqui estão suas vestes embebedadas de sangue. No segundo caso, Deus terá misericórdia de José, os amalequitas o comprarão e o venderão ao Egito. Mais uma vez Deus irá preservá-lo no Egito, porque ele é pregador fiel da palavra de Deus. E por ser um pregador fiel, ele vai ter um compromisso com o Senhor e não com o mundo. Será lançado da prisão, mas subirá ao maior posto, apenas abaixo do faraó, supremo governador do Egito. Sinal que Deus preserva o pregador. Um símbolo de que Deus se apresenta aos seus filhos, dizendo para eles: eu os preservo. Vocês querem ver isso acontecendo aqui na vida de José? Observem agora, irmãos, verso 12 ao verso 17. Veja, na segunda parte do texto, Jacó chama José e diz assim: José, olha, vai até os irmãos e traz-me um relatório de lá. Você é um disciplinador fiel, eu quero lhe ouvir. Deus está com você, eu quero lhe ouvir. Vá ao encontro dos seus irmãos, vá a Siquém, encontre com eles, observe o que eles estão fazendo e me traga o resultado. Será que eles estão procedendo bem? Jacó sabia que aqueles meninos estavam afastados do caminho do Senhor. No entanto, o pobre José vai se perder pelo caminho. Observe o texto: e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém, aqui da cidade de Siquém. Disse, pois, Israel a José, verso 13: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui, meu pai, estou aqui presente.
pode me enviar. Verso 14, e ele disse: ora, vai ver como estão os teus irmãos, ou seja, me dê relatório deles, e como está o rebanho, que é o relatório dos bens, e me traze a resposta, me diga tudo. Assim o enviou do vale de Hebron, onde ele se encontrava, e foi até Siquém. Agora começa a parte tênebre da história, verso 15. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. Ou seja, José se perdeu. Observe agora o texto. E perguntou-lhe um homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peço, onde eles apacentam? Ao homem diz: e disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos adotando. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. A minha pergunta: com quem José se encontrou aqui no texto? A primeira vez que Deus se revela no texto da Bíblia toda acontece lá em Êxodo capítulo 3, verso número 6, quando Deus diz a Moisés com quem Moisés se encontra. Ele diz assim: o eu sou fala com vós. É onde lá no hebraico aparece um tetragrama, 4 letras. No hebraico é Yod He Vav He, transliterado para o alfabeto arábico, que é o nosso, é YHVWH. Esse é o nome de Deus, onde nós juntamos com o nome Adonai e formamos a palavra Yehová, que significa Jeová. É uma junção do tetragrama, que é impronunciável. Você não consegue pronunciar o tetragrama YHVWH, você só consegue dizer isso, YHVWH. Você não consegue ler o tetragrama. Mas como a palavra Senhor em hebraico é Adonai, você pega as vogais da palavra Adonai e lança dentro do tetragrama e forma a palavra Yehová, de onde traduz-se por Jeová. É a primeira vez que Deus se revela ao homem, dizendo o seu nome. Aqui no texto de Gênesis, Deus apareceu a Adão, mas não lhe disse o nome. Deus aparece a Noé, mas não lhe revela o nome. Deus aparece a Abraão, mas não lhe diz o nome. Deus aparece a Isaac, mas não lhe diz o nome. Deus aparece a Jacó em Betel, e Jacó diz: dá-me a conhecer o teu nome. E o que é que ele diz? Não digo. Perceba que o nome de Deus ele não vai aparecer em Gênesis, apareceu apenas em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Na sarça que ardia e não se consumia. O texto lá de Êxodo, capítulo 3, diz: e o anjo do Senhor ali estava. O Senhor vai dizer o nome a Moisés. Mas aqui no texto, veja que o texto escrito por Moisés, ele coloca perante nós um enigma. Observe que na parte A do verso 15 diz assim: e achou um homem. A palavra homem é precedida de quê? De artigo indefinido. É como se eu dissesse assim: eu quero uma cadeira, qualquer cadeira, eu quero sentar. Então pegue para mim uma cadeira. Uma cadeira é um artigo indefinido. É qualquer cadeira que alguém trouxer para mim, eu posso me sentar. Mas se eu disser assim: eu quero a cadeira, eu estou dizendo assim, é uma cadeira específica. A palavra a, o, as e os é artigo definido. Eu estou pontuando aquilo que quero. Agora observe que no verso 5, 15, diz assim: apareceu um homem. É a parte A do verso, né? Mas agora observe a parte B. Diz assim: e perguntou-lhe quem? O homem. A palavra homem agora está precedida de quê?
de artigo definido. É a mesma coisa que acontece em Gênesis capítulo 14. Aparece Abraão, um sacerdote, que depois é o sacerdote, e o seu nome é Melquisedeque. E de acordo com a interpretação de Hebreus, esse Melquisedeque é quem? É Cristo. E nós sabemos que era Cristo porque aquele Melquisedeque que apresentou-se a Abraão lhe deu ceia. O que Melquisedeque deu a Abraão? Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E o que foi que Melquisedeque deu a Abraão? Pão e vinho. Não é isso que diz o texto? Vamos abrir aí, Gênesis, capítulo número 14. Observe com atenção. Veja. Gênesis capítulo 14, versículo número 18. E Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, Melquisedeque encontrou agora com Abraão, trouxe a ele o quê? Pão e vinho. Era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se encontrou com Abraão quando? Quando Abraão vinha da guerra pelo deserto. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, quando Abraão volta da guerra, ele se encontra com esse personagem aqui enigmático, Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, o homem das terras de Salém. Se você não sabe, Salém aqui no livro de Gênesis é o primeiro nome que a cidade de Jerusalém recebe. Deixa eu lembrar para você um pouquinho da história de Jerusalém aqui. Tem tipo como se fosse uma aula de toponímia. Então vamos lá. O primeiro nome que Jerusalém recebe é Salém, quando era da época de Melquisedeque. Depois ela passou sob domínio cananita, e o nome da cidade passou a se chamar como? Jerusum. Depois que os filhos de Israel conquistam a cidade, ela muda de nome de Jerusum para Jerusalém. E é Ruxalém, que é uma homenagem à tribo de Judá. O nome da tribo de Judá em hebraico é Yehudá. E agora você mistura o nome Yehudá com o nome Salém, forma Jerusalém, que traduzido é Jerusalém. Só que Jerusalém no texto bíblico é conhecido como o quê? A cidade do grande rei. Quem é esse grande rei? É uma referência àquilo que Davi seria, mas para aquilo que Davi apontava, que seria quem? O Cristo. Quem é o sacerdote de lá? Melquisedeque. Vamos ver como é que o livro de Hebreus trata isso? Abra aí a palavra do Senhor, o livro de Hebreus, capítulo de número 7. Vamos ver como é que o livro de Hebreus interpreta para nós o livro de Gênesis. Diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de onde? De Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação que? Rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de pai. Como é que ele é? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas tendo sido feito semelhante a quê? Ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é o Filho de Deus que permanece sacerdote para sempre? Cristo. Qual é a dica de Melquisedeque? Que ele não tem início de dias nem fim de dias. Como é que Apocalipse capítulo 1 fala de Cristo? Que ele é o quê? Alfa e ômega. Ele não tem nem princípio e nem... Quem é Melquisedeque aqui no texto? Não fica fácil você observar isso? Agora veja só. Lá vai José regressando ao encontro dos seus irmãos. Está perdido. Ele encontra um homem. Aí depois Moisés diz assim: ele se encontrou com o homem. Qual é a referência que nós temos de o homem na Bíblia?
Veja, Nabucodonosor pega Sadraque, Mesaque e Abdênego e os lança na fornalha de fogo. Antes que Sadraque, Mesaque e Abdênego chegassem na fornalha de fogo, os homens que levavam eles caíram como que mortos. E os três foram lançados na fornalha de fogo. Nabucodonosor se levanta e vai ver como é que eles estão. E ao contemplar eles, o que é que ele vê? Ele vê três. Não, ele vê quatro. Ele vê Sadraque, Mesaque e Abdênego. Aí ele diz: e o quarto é a semelhança ao quê? Ao filho de homem. A palavra homem aqui no texto é aquele a quem a autoridade, aquele sobre quem repousa a autoridade, aquele que possui o domínio, aquele que possui poder. Então veja, com quem José acaba de se encontrar? Literalmente com Cristo. Na teologia nós chamamos isso de teofania ou de cristofania, que é uma aparição materializada de Deus no Antigo Testamento. É a figura de Cristo no Antigo Testamento. Agora veja só, Cristo, quando apresenta-se aos seus discípulos, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ele diz assim: o caminho, como se ele dissesse assim, aquele que dá os caminhos aos homens. Por isso que os profetas, quando iam falar de Cristo, dizem assim: lembre-se, pois, das veredas antigas. A palavra vereda significa caminho. O pessoal que mora mais na região rural sabe disso. Eles querem saber as veredas mais fáceis para chegar no campo de trabalho. A palavra para chegar a campo de trabalho, eles usam a palavra vereda, que é caminho. Os profetas dizem: lembrem-se, pois, das veredas antigas. Lembrem-se daquele que mostra para vocês o caminho. O pregador fiel, agora perdido, sem saber onde está, agora se encontra com um homem que vai lhe dizer agora caminho certo. Olha o que diz aí, volte aí, Gênesis capítulo 37, verso de número 15. Olha o que é que o texto diz: e achou um homem, porque eis que andava errante, perdido pelo campo. Aí diz assim, aí Moisés diz assim: e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? Veja, não é assim que Cristo chama os pregadores fiéis: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, Cristo agora nos orienta pelo caminho. Aí verso 16 assim, José diz: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? Olha a informação precisa do homem. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque eu vi-os dizer, vamos adotar. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou aonde? Em Dotã, no local onde o homem afirmara que eles estavam. Não sei se você consegue perceber aqui como Deus preservou a vida de José. Como foi que Deus se manifestou a José? Primeiramente, através de sonhos e visões. Vamos ver novamente como é que o livro de Hebreus interpreta essa passagem. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Veja, José falou aos seus irmãos, falou aos seus pais, através de sonhos e visões. Não é isso? Olha o que Hebreus capítulo 1 diz aqui. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, como? De muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Veja, muitas maneiras Deus falou aos pais.
José falou aos pais, aos irmãos, através de sonhos e visões, muitas maneiras. Veja, na metade do texto, quem se apresentou a José? Um homem, né? Quem é esse homem agora? Olha o que é que o texto diz. A nós nos falou nesses últimos dias por quem? Pelo Filho. Como é que Deus se revelou no progresso da revelação a José? Sonhos e visões. E depois, pelo próprio Filho, pelo próprio Cristo. Dizer assim, eles foram para Dotã. Cristo deu a ele o caminho. Quando nós somos fiéis a Deus por sua palavra, Deus nos fala através do seu evangelho de forma implícita. A nossa grande diferença entre nós e José é que agora nós temos todo o texto. E quando nós ouvimos esse texto falar aos nossos corações e guardamos essa palavra no fundo do nosso coração, nós podemos ter a plena certeza, irmãos, que o próprio Cristo falou a nós. É por isso que um crente deve devotar toda a sua vida em fidelidade ao Senhor. Deve conformar a sua vida à verdade de Deus. Deve reter o seu coração fielmente à palavra do Senhor. Afinal de contas, Ele é o único que nos alerta do pecado que cometemos. E é o único que nos guia pelo caminho correto. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor do seu povo. Cristo é o dono daqueles que verdadeiramente o amam e o temem. Portanto, que essa palavra ela possa, portanto, ser o norte e o guia da sua vida. Que você possa ser diariamente conformado e confrontado por ela. Que diariamente você possa colocar o seu coração para ser literalmente, meticulosamente orientado por Cristo. O seu melhor amigo, o seu melhor pastor é Cristo Jesus, o seu Senhor. Ele lhe dá a palavra e o alimento, e Ele te ordena ao caminho da vida. Diferentemente de José, nós não chegaremos a Dotã, mas chegaremos a Nova Jerusalém. Porque Cristo não somente é o caminho, mas Ele é o pastor que vai à frente, levando as suas ovelhas para o verdadeiro aprisco. Ainda que nós nessa vida caminhemos pelo vale da sombra e de morte, o Senhor nos chegará ao caminho da vida. Que Deus guarde e preserve a sua igreja, agora e para sempre. Amém, irmãos. Ficar de pé, irmãos. Vamos, portanto, orar ao Senhor em agradecimento. Vamos receber a bênção divina. Em seguida vamos cantar o hino do nosso inário 334. É um hino muito bonito, muito conhecido da igreja, que nós também devamos, portanto, cantar ao Senhor. Oremos, irmãos. Pai bendito e Deus amado, nós louvamos o Teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas ofensas que nós temos cometido. Pedimos que o Senhor nos abençoe durante toda essa semana e que agora, através da palavra de Cristo, nós possamos chegar no caminho certo. Afinal de contas, o Senhor tem sido o nosso pastor, aquele que nos tem nos orientado. Portanto, ó Deus, nos faz pregadores fiéis, a semelhante modo de José, de João Batista, em que o mundo verdadeiramente nos odeie, mas que nós sejamos, por isso, preservados pelo Senhor. Ó Deus Santo e amado, preserva a Tua igreja, livra do mal. Dá à Tua igreja cada vez mais um coração quebrantado, não um coração endurecido, um coração que guarde no seu interior a palavra, e não um coração que tenha repulsa pela palavra de Deus. Ajuda, Senhor, pelos pecados que nós temos cometido. Nós oramos agradecidos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém.